bairro pobre de Chicago abriga a lenda de um espírito assassino. Depois de um processo de gentrificação, os novos moradores terão de lidar com o retorno dessa ameaça sobrenatural. A princípio, Candyman constitui uma lenda urbana mais apropriada às crianças do que aos adultos. Sua aparição depende da vontade ou coragem da vítima. O assassino, com um gancho na mão, ataca somente aqueles que pronunciam seu nome 5 vezes em frente ao espelho. Caso seja chamado 4 vezes ou diante de uma superfície opaca, continua descansando. O inimigo ataca aqueles que desejam ser atacados, respeitando um rígido código de conduta que o distancia dos imprevisíveis assassinos em série, dos fantasmas ocupando casarões abandonados e dos demônios possuindo garotinhas virginais. Pela quantidade de regras associadas à sua aparição, lembra os pesadelos punitivistas das fábulas infantis originais. Candyman ensina as crianças a não confiarem em estranhos nem aceitarem presentes, resistirem às tentações mundanas e, sobretudo, a respeitarem o desconhecido, admitindo sua impotência face a poderes maiores, estabelecendo limites morais, naturais e transcendentais a jamais cruzar. A punição, no caso, torna-se culpa da vítima. Ao adaptar o complexo personagem à Chicago gentrificada do século XXI, os roteiristas Nia Da Costa, Jordan Peele e Win Rosenfeld levam o debate sobre a convivência entre diferenças ao racismo estrutural norte-americano. Em seus longas-metragens como cineasta, Peele já explorava o horror inerente às crônicas sociais. O medo decorre da sociedade realista. O obstáculo se encontrava na alteridade, fossem os jovens negros contra os brancos pseudo-progressistas ou as famílias negras contra os traumas históricos. Por sua vez, a cineasta Nia Da Costa enxerga na lenda urbana uma maldição. O sujeito do gancho implacável seria vítima de uma sociedade policialesca, onde os negros são considerados culpados até que se prove o contrário. O legado do Candyman original se expande a pessoas negras desvalorizadas, objetificadas e incompreendidas. Curiosamente, na figura da classe social repudiada, o roteiro mergulha no terreno da intelectualidade burguesa, repleta de críticos de arte, mecenas, galeristas, pintores perturbados e assim por diante. O cenário dos bairros populares, espaço, fundamental à trama, se confronta à artificialidade do mundo de aparências dos novos ricos. Não por acaso, o vilão surge na forma de sombras e projeções. Um dos primeiros ataques visa uma tela onde se projeta uma obra de videoarte. Candyman busca superar o real por sua representação. Questiona-se a imagem enquanto construção artística e construção de uma identidade social. Um dos melhores aspectos em A Lenda de Candyman, 2021, reside na direção de fotografia de John Gulsarian, em parceria com as escolhas da diretora. A proposta de um assassino invisível a olho nu, porém percebido em espelhos, o inverso dos vampiros, poderia oferecer dificuldades notáveis aos autores. Como retratar o ataque do que não se vê, sem recorrer aos tradicionais vultos atrás das vítimas? Ora, o longa-metragem fornece um amplo banquete de sugestões. Uma sequência importante dentro do apartamento tem a morte revelada à distância, conforme a câmera se afasta do edifício e enquadra as demais residências, seguindo suas rotinas, sem conhecimento do crime ao lado. No banheiro da escola, a coreografia de 5 ataques num espaço limitado soa dificílima. Porém, Da Costa, John Gulsarian e a montadora Katrin Hedstrom encontram soluções à altura do desafio, através de fragmentos de imagens e respingos de sangue. Para os fãs do terror clássico, a carnificina o suficiente para impressionar. Aqueles interessados no horror moderno, a violência se torna metonímica. Há mais elementos escondidos do que revelados ao espectador. Na sequência das abelhas, no terço final,
E nas vinhetas em animação de sombras, o projeto comprova o notável cuidado estético, perceptível inclusive na iluminação das peles negras. Infelizmente, tamanha preocupação com aspectos sociais e estéticos se traduz no desprezo pela mitologia do personagem, relegada a um elemento secundário. Por que é preciso chamar Candyman 5 vezes? Qual a explicação específica para as balas e por que um sujeito escapa da fenda na parede? Como explicar o desprezo do artista pela deterioração veloz de sua pele e a ignorância da namorada quanto a este fator? O fato de escolher pessoas brancas como vítimas privilegiadas diz respeito à arrogância dos brancos, que se estimam invencíveis e invocam a criatura com maior frequência? Seria uma escolha deliberada, apesar de, num flashback, presenciarmos a morte de crianças negras? Como a seleção dos alvos evoluiu? De que maneira se orquestra a colmeia de figuras transformadas em assassinos perigosos? O que dizer da inesperada capacidade de voo e transmutação? Por um lado, o filme ignora estas explicações, visto que a obra de 1992 deveria bastar como introdução ao personagem. No final, a atmosfera se sobressai à confusa narrativa. O roteiro prepara o espectador à relação tumultuosa entre Anthony McCoy, Yahya Abdul-Mateen II, e sua mãe, ao dilema ético entre emprego e vida afetiva para a namorada Brianna e à investigação criminal, apontando o pintor como o principal culpado pelas mortes. Ora, nada disso se concretiza de fato. A transformação do protagonista ocorre de modo acelerado demais, numa história que se espreme em inexplicáveis 90 minutos. Pela indefinição entre a violência exteriorizada e internalizada, entre o monstruoso e o psicológico, o elenco possui uma prestação apenas correta. Nenhum ator ganha a possibilidade de se confrontar de fato ao vilão, demonstrando hesitação, combatividade, planos alternativos para evitar o desfecho anunciado. Anthony se encaminha mecanicamente à conclusão que lhe é prometida desde o início. Brianna sofre poucas alterações. A confissão da mãe soa fácil e a presença do casal gay cumpre o papel incômodo de aceno à representatividade. A dupla, formada por Nathan e Kyle, possui função nula, limitando-se a dar a réplica aos protagonistas. Quando o filme se encerra, numa sequência potente e muito bem filmada, ele parecia apenas começar. O Mistério de Candyman é um dos filmes de terror adaptados de lendas urbanas assustadoras. Então, Candyman é parte ritual macabro e parte assassino. Em série que é inspirado na lenda do Homem-Gancho, afinal, ele tem uma mão formada por gancho e caça suas vítimas, mas também é baseado no popular bicho-papão, Boogeyman, já que sua presença é convocada ao repetir seu nome 5 vezes olhando para um espelho. A produção se destaca bastante por incorporar e transformar elementos de lenda urbana, graças a seu interesse e preocupação sobre o poder de um mito moderno. Em O Mistério de Candyman, o personagem título é Daniel Robitaille, Tony Todd, filho de um homem escravizado do início do século XX. Robitaille se tornou uma artista muito procurado por brancos ricos. Ele se apaixona por uma mulher branca e acaba engravidando ela. O pai da mulher envia uma multidão furiosa em linchamento para matá-lo. Como resultado disso, eles cortaram sua mão e colocaram um favo de mel nela, deixando com que as abelhas o picassem até sua morte. O Mistério de Candyman foi muito importante para a representatividade negra no cinema de horror, atrelado ao conceito de um homem negro se tornar uma entidade vingativa depois de morrer nas mãos de brancos. Isso mostra como o racismo é para os negros o catalisador para uma história de terror.
Uma das problemáticas é que o filme é uma história sobre o medo de uma mulher branca em adentrar um espaço negro, enquanto a lenda de Candyman vai ser sobre Candyman e os processos que tornaram ele essa lenda urbana. Na continuação espiritual, em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido como Candyman assolou a população anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de Cabine Green. Agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony e sua namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwright, se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de inspiração. Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman. Visualmente, aliás, a lenda de Candyman se sobressai não só pela criatividade de Da Costa no posicionamento de câmera ou na forma como ela fotografa sem pudor uma violência intensa e brutal, mas por trocar o filtro verde recorrente do horror moderno por laranja e amarelo, caprichando em uma direção de arte que também mergulha em cores vivas e prenuncia o vermelho intenso do sangue que inevitavelmente irá jorrar. Quando o gancho de Candyman entra em ação, são raros os planos detalhes, mas abundam os planos abertos, como que comunicando ao público que a obra de um grande artista deve ser observada em toda a sua dimensão. Dito tudo isso, o que faz do novo filme um dos melhores lançamentos de horror dos últimos anos é a compreensão que tem Da Costa, Peele e Rosenfeld de que Candyman é um vilão, mas não antes de ser uma vítima e um denunciante das estruturas corrompidas da sociedade. Não porque ele é contrário a elas, mas porque é se valendo delas, das elites que menosprezam e criminalizam os pobres, dos policiais que veem em seus distintivos um veículo para o ódio, do silenciamento promovido pelos privilegiados sobre aqueles que estruturalmente são mantidos sob eles, dos brancos que odeiam os pretos, dos homens que odeiam as mulheres, que ele mantém sua lenda. O que sabem os bons, exceto o que os maus lhes ensinam com seus excessos, onde indagou o personagem em 1992, em um momento histórico em que o mundo precisa acordar para horrores muito mais reais que qualquer bicho-papão. A lenda de Candyman volta a deixá-lo ser um professor. Inscreva-se no canal, comente e curta o vídeo, por favor. Muito obrigado.